dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula, a hora que você estiver assistindo. Meu nome é Jefferson, eu sou professor de História e estamos juntos aí na história do Brasil, nos preparando para o Enem 2020 e 2021. A aula de hoje vai abordar um tema muito bom, muito massa. E eu sempre falo que todos os temas são muito importantes, né, no Enem, mas esse, fale bem ou fale mal, mas fale de Vargas. Getúlio Vargas, a era Vargas, é, segundo algumas estatísticas, o segundo tema que mais cai no, na prova do Enem. Historicamente, caiu todos os anos, exceto no ano passado, tá? Então, considerando a história do Enem, é um dos temas mais pertinentes, mais relevantes da prova, beleza? Todos nós já vimos Vargas, já provavelmente esse não é teu primeiro ano, você já deu aquele gás em Getúlio Vargas, mas nesse ano é o teu ano e vai dar certo, beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos tratar especificamente do golpe de 1930 e do governo provisório. Próximo encontro, nós falaremos da Constituição e do governo constitucional até o golpe de 37 e alguns aspectos do Estado Novo. Depois falaremos do próprio Estado Novo e a crise do Estado Novo até a queda de Getúlio Vargas, ok? Então, vamos lá. O contexto da ascensão de Vargas. Na aula passada, a gente já falou um pouquinho da crise da política do café com leite, da Aliança Liberal, de todo o contexto político que fez com que Vargas, naquela eleição, perdesse, mas o assassinato de João Pessoa serviu como um grande catalisador do apoio popular ao movimento encabeçado por Getúlio Vargas. Mas agora vamos ver um pouquinho mais, alguns detalhes a mais sobre esse contexto que vai favorecer não só a ascensão de Vargas, como a sua consolidação no poder. Vargas é uma figura política que consegue, como poucos na história do Brasil, catalisar uma série de apoios de diferentes grupos sociais e políticos naquele momento e que vão ver em Vargas essa opção estável de mudança. Percebam, gente, que a nomenclatura, né? A nomenclatura dos movimentos, então a gente pode ver no livro didático a Revolução de 1930, o golpe de 1930. Quando a gente fala de revolução, é a mudança, né, das estruturas. Então, as revoluções brasileiras, digamos assim, são mudanças que acontecem, mas as estruturas elas se mantêm muito, são muito conservadas, né? Então, a gente vai ver que vários setores da elite vão apoiar Vargas, justamente para que ele permita uma mudança, mas uma mudança não muito grande, né? Como diz aqui o Antônio Andrada, o então presidente do estado de Minas Gerais, o equivalente ao governador, né, de Minas Gerais na época, ele diz: façamos a revolução antes que o povo a faça. Justamente havia um caldo cultural, social, político que estava entrando em ebulição, e se não houvesse um processo revolucionário conduzido pelas elites, o povo faria. Então, qual é esse contexto? Crise da política do café com leite, que nós falamos na aula passada, né? São Paulo e Minas Gerais ali, e aí o Washington Luiz não apoia o candidato mineiro, apoia Júlio Prestes, e aí Minas Gerais vai formar a aliança liberal com o Rio Grande do Sul e Paraíba. Crise de 29, né, o crash da Bolsa de Valores de Nova York, que vai afetar diretamente a economia brasileira, porque era extremamente dependente do café e os Estados Unidos era o nosso maior consumidor. Qual era a base de apoio de Vargas? Oligarquias dissidentes, então Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba, Bahia, né, e setores da elite paulista. Como eu já falei, né, setores da elite paulista, principalmente agremiados no chamado Partido Democrático de São Paulo, que foi uma cisão do PRP, Partido Republicano Paulista, ou seja, membros da elite paulista, cafeicultores em alguns casos,
dissidentes daquela estrutura do Partido Republicano Paulista vão fundar o Partido Democrático e vão apoiar em primeira instância Vargas. Só em 1932 que eles vão romper com Vargas, mas em 30 eles apoiam Vargas. Os militares, principalmente voltados ao tenentismo, aí vamos lembrar as pautas do tenentismo: moralidade da administração pública, voto secreto e um Estado mais forte. Nós vamos ver que muitas dessas pautas vão ser adotadas pelo Vargas. População urbana, a gente vai ver que o Brasil nesse momento está com o aumento da população urbana e isso gera uma modificação das pautas populares, né, dos anseios da população e o elemento da burguesia urbana também. Né, os industriais, eles vão agora ser um elemento, como um historiador chamado Edgar Dedeca, ele vai falar da força do movimento operário e de como esses setores urbanos vão ter poder de barganha, né, dentro do governo, não como um elemento manipulado, né, mas como uma voz ativa do cenário político brasileiro da época. E a ideia do desenvolvimento nacional que pautou esse processo revolucionário, né, de que com Vargas o Brasil se tornaria um país desenvolvido agora, principalmente na esteira da industrialização. Show? Então, esse é o contexto geral. Aqui algumas imagens muito interessantes, gente, porque o historiador Eduardo Bueno ele vai falar que esse processo, esse golpe de 1930, ou Revolução de 30, como queiram, ele vai ser um grande apoio popular. Né? Então, o assassinato de João Pessoa, né? Esses discursos de moralização política, o discurso de maior participação popular, né? Da questão do voto, né? O voto secreto, a diminuição da corrupção e tudo isso fez com que grandes parcelas da população apoiassem Getúlio Vargas. Então aqui nós temos duas imagens de Getúlio Vargas sendo aclamado em movimentações populares, né? Manifestações populares de apoio a Getúlio Vargas lá no Rio Grande do Sul. Certo? Ele saindo da estação. E é muito interessante porque onde ele passa, ele vai receber esse apoio. Em São Paulo, né, que seria o principal estado onde ele encontraria a resistência, ele recebe um grande apoio popular na estação do trem. Né? Tem alguns até relatos que falam, né, que quando Vargas chega na estação paulista, o povo vai e ele fica meio encabulado, né? Mas um grande apoio popular se deu ao movimento varguista, né? de tomada de poder. Vou tirar aqui, afastar um pouquinho para a gente ler. Então diz Eduardo Bueno: ao contrário da proclamação da República, o golpe de 1930 não foi uma mera passeata militar. Houve luta e resistência, e os combates se prolongaram por quase um mês. Ainda assim, em termos gerais, a derrubada da chamada República Velha, embora tenha sido o mais complexo e sangrento golpe a instaurar um novo governo no Brasil, foi uma operação relativamente rápida, razoavelmente fácil e tremendamente bem sucedida para seus articuladores. Com a proclamação do Império, a antiga ordem caiu como se caem as frutas mais queimadoras. Getúlio Vargas, Jornal Diário de 3 de outubro de 30. Está no livro Uma História, a Incrível Saga de um País, de Eduardo Bueno. Então a gente vê, pessoal, que a ideia colocada aqui pelo Eduardo Bueno é que, apesar de ser rápido, de ser muito bem sucedido, o golpe de 1930 foi um dos movimentos do maior embate na questão de mudança do regime político. Né? Então nós tivemos a proclamação do Império, que houve guerras de independência, né? Em alguns focos de resistência portuguesa, mas a proclamação da República, o povo assistiu bestializado, e aí no movimento de 30 houveram algumas resistências militares. Ok? Aqui algumas imagens muito interessantes sobre esse momento. As tropas saíram principalmente do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro,
onde era a nossa capital. Então havia uma ideia de que em uma cidade chamada Itararé, na divisa do estado do Paraná com o estado de São Paulo, haveria um grande conflito militar, que diziam que ia ser a maior batalha das Américas. Havia tropas estacionadas, as chamadas tropas legalistas, que estavam do lado do governo, né, de Washington Luiz, e os rebeldes, que estavam do lado de Getúlio Vargas, e eles entrariam em confronto nessa cidade, certo? Entretanto, Washington Luiz foi deposto por militares lá no Rio de Janeiro e comunicaram às tropas legalistas que Washington Luiz já tinha sido deposto. Então, essas tropas resolveram abaixar as armas e deixar as tropas de Vargas passar, né? E depois Vargas passou no ônibus não, gente, no trem, né? Então, essa foi a batalha que não aconteceu, mas que mostra um pouco das tensões políticas que acontecem nesse momento. Houveram resistências em Minas Gerais, alguns pontos de resistência ainda em São Paulo, né, e no Rio Grande do Sul, mas poucos, muito pontuais, um quartel aqui, um quartel ali, mas também não foi totalmente pacífico, totalmente sem conflito, como às vezes a gente escuta. Aqui uma imagem, né, de Vargas em Itararé, obviamente depois da rendição, ele com seu uniforme militar, ele que era militar, né, mostrando aí a última vez que ele usou um uniforme. Diz aqui Getúlio Vargas, num relato feito por ele, uma das suas reflexões, ele diz: 4:30, a hora se aproxima, examino-me e sinto-me com o espírito tranquilo de quem joga um lance decisivo porque não encontrou outra saída. A minha vida não me interessa, e sim a responsabilidade de um ato que decide o destino da coletividade. Mas esta queria a luta, ou seja, a coletividade. Pelo menos nos seus elementos mais sadios, vigorosos e altivos. Não terei depois uma grande decepção? Como se torna revolucionário um governo cuja função é manter a lei e a ordem? E se perdermos? Eu serei depois apontado como responsável por despeito, por ambição, quem sabe? Sinto que só o sacrifício da vida poderá resgatar o erro de um fracasso. Então a gente vê aqui as reflexões de Vargas, né, sobre esse processo revolucionário. Ele mesmo falando, né, como é que a gente pode ser revolucionário se a gente aqui está querendo manter a ordem e a lei, né? Ele reflete sobre como ele vai ser julgado pela história e é muito interessante a disposição dele desde o início de dar a vida, né? E é até interessante que no final é fato, né? Desde o início ele falava da questão de dar a vida e no final ele se matou para não sair deposto, né? Não ser deposto através de um golpe. E aí vamos entrar nas fases do governo Vargas. Aqui nós temos essa charge que fala um pouco desses momentos, né, de Vargas. Então nós temos aqui o primeiro momento ele com uma roupa de militar, que seria o governo provisório. Aqui com a roupa e uma faixa presidencial, o governo constitucional. Aqui com esse óculos, esse terno, né, que seria um momento ditatorial, o Estado Novo. Aqui com um cachecol, óculos de uma maneira mais descansada, que seria o período em que ele foi deposto e continuou como senador e ficou lá no Rio Grande do Sul, na sua estância, e depois a última, o seu governo democrático e com o roupão e o revólver na mão, simbolizando o momento da sua morte, né? Então, as fases do governo, Getúlio Vargas, gente, foi depois de Dom Pedro II, o governante, a pessoa que passou mais tempo no poder, certo? Na história do Brasil. Então, depois de Dom Pedro II, é Getúlio Vargas e esse momento da história do Brasil ele é fundamental. Ele vai dizer muito sobre quem nós somos hoje. Então vamos lá para o primeiro governo de Vargas, o governo provisório, né, os primeiros atos desse governo, o que ele vai fazer, o que ele vai alterar, ok? Vamos lá. Então, primeiro, golpe ou revolução, a gente já refletiu um pouco disso, né? A historiografia, os livros, o material didático você vai encontrar, às vezes, as duas formas, né? Revolução se fala, né, de um aspecto positivo, de mudança, e golpe fala da destituição de um regime
constitucional por meio da força. E, de fato, foi o que aconteceu. Se esse golpe foi bom, se tudo que aconteceu depois foi bom, beleza. Mas que ele foi um golpe, a maioria dos historiadores chegam à conclusão que sim. Tá? Um dos primeiros atos que ele faz ao assumir o poder, né, depois de Washington Luiz ser destituído e ele ser nomeado pela junta governativa como o chefe do governo provisório, ele vai revogar a Constituição de 1891, a Constituição Republicana. Ele vai dissolver o Congresso e vai começar a governar a partir da outorga de decretos-lei, certo? Então o Congresso Nacional é dissolvido e Vargas começa a governar diretamente, executando, né, os seus decretos que se tornavam instantaneamente leis. E a partir de muitos desses decretos-leis, ele vai criar uma estrutura do poder executivo que são os ministérios. Já haviam ministérios antes de Vargas, mas ele vai criar mais ministérios e é muito interessante, gente, essa criação de ministérios porque ela evidencia agora uma nova característica da administração do governo federal, que é centralizada. Então vai haver a criação, por exemplo, do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho. Tá? Então essas questões que eram decididas pelos estados agora vão ser determinadas pelo governo central. O currículo, por exemplo, das escolas, até a década de 30, até a era Vargas, cada estado tinha o seu próprio currículo. Isso era a lei. O estado podia decidir o que ia ensinar nas escolas. O que acontecia muitas vezes na prática era a tentativa de cópia do currículo de São Paulo. Então, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós fazíamos aí uma tentativa de cópia com algumas pequenas alterações do currículo de São Paulo, né? E o que isso gerava era um problema da diferença da formação em vários estados. Com a criação do Ministério da Educação, por exemplo, agora as determinações, as deliberações, elas vão ter um caráter mais centralizado, ok? Seguindo, a destituição dos presidentes dos estados, o que seria equivalente aos governadores, e no lugar desses governadores, desses presidentes dos estados, vão ser nomeados interventores. E aí, fundamental, gente, quem serão esses interventores? Pessoas ligadas ao tenentismo, ok? Então, aquelas ideias do tenentismo presentes aqui, tá? E aí, essa vai ser, digamos assim, a contrapartida de Vargas a esses militares, né? Garantindo a ele esse poder, né, nos estados para favorecer a centralização da administração pública no governo federal. Criação do Código Eleitoral, uma justiça eleitoral. Gente, isso aqui é muito interessante. Óbvio que depois, na Constituição de 1934, isso aqui vai se consolidar, mas já é nesse momento que surge a ideia do voto secreto, do voto feminino, de um aparato, né, de justiça eleitoral, onde vão ser julgados possíveis infrações do processo eleitoral, né? E aí entra outra pauta, né, de grupos sociais como o voto secreto dos tenentistas e do voto feminino de movimentos feministas que já vinham já há algum tempo pleiteando, pedindo essa participação da mulher nos direitos políticos. Tá? E a criação do Conselho Nacional do Café. Gente, a criação do Conselho Nacional do Café está atrelada ao apoio dessa parcela da elite paulista e numa percepção de que Vargas tinha, né? Inicialmente ele tinha esse discurso de romper, né, com o monopólio do café, de diversificar a cultura, mas quando ele chega no poder ele percebe que o Brasil é o café é o Brasil. Então ele precisa manter o café, não só por uma questão econômica, mas também pelo apoio político de uma parcela importante da elite brasileira. Lembremos que não só os paulistas produziam café, era o maior produtor, mas não apenas, principalmente Minas, que foi fundamental na posse de Vargas. Rio de Janeiro, também muito importante,
né, também eram grandes produtores de café. Então, quando se cria o Conselho Nacional do Café, a ideia do governo federal na crise de 29, quando o preço do café despencou, era comprando várias remessas, né, várias produções de café, armazenando e queimando esse café para manter o preço estável. Estima-se, gente, que a queima do café chegou até a 3 vezes o consumo mundial de café, né? Então era muito café. E o dinheiro do Estado, né, era usado para isso, né? Para comprar café, para queimar café, né? Então, aqui um post, né, muito interessante dessa Diretório Nacional do Café, que diz assim: em nenhuma fase de sua história teve o café defensor mais vigilante. Então Vargas, que inicia com esse discurso, né, de rompimento dessa estrutura monocultora, né, de um único produto, ele vai perceber a necessidade de manter essa proteção ao café e vai ser aí alçado como defensor do café brasileiro. Criação de ministérios, né, como educação, saúde e trabalho, como eu já citei. A reforma da educação. Então vamos ver como foi essa reforma na educação. Duas coisas muito importantes, né? Em 1930 é criado o Ministério da Educação, que era Ministério de Negócios da Educação e Saúde Pública, e é dado ao nosso coleguinha aqui da foto, Francisco Campos. E em 1931 vai iniciar o que se chama Reforma Francisco Campos, né, que leva o nome do ministro, que ele vai iniciar a implantação de uma série de conselhos de educação, Conselho Nacional, Conselho Estadual, uma série de diretrizes na orientação da educação pública brasileira, principalmente vinculada ao ensino secundário. Vamos entender um pouco mais. Criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1930, instituição do ensino secundário obrigatório. Percebam, gente, até esse momento o Estado brasileiro ele tinha na sua legislação, a, digamos assim, pelo menos na letra da lei, a obrigatoriedade de oferecer à população a educação básica, né, que era o ensino primário, que eram as letras e matemática básica. Em alguns casos, né, havia noções muito básicas de ciências, e aí variava de estado para estado. Com a Revolução de 30, né, o golpe de 30 e a Era Vargas, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é a instituição do ensino secundário agora como obrigatório também. Então vão surgir vários liceus, ateneus, né, em várias capitais dos estados. Nós temos aqui, né, no Rio Grande do Norte o Ateneu Norte Rio Grandense, que surgiu no Império, mas que aqui nesse momento também vai ser alvo de uma grande reforma desse governo. E o ensino secundário ele surge justamente porque existe uma nova demanda de educação. A população agora ela não precisa só saber ler e escrever, ela precisa ter conhecimentos técnicos, porque nós estamos passando agora por uma mudança social e cultural. A população urbana que trabalha em determinados serviços, como comércio ou mesmo na indústria, precisa de uma formação mais especializada. Então nós temos aí a necessidade de uma mão de obra especializada. E temos a necessidade também, digamos assim, né, de uma formação para a elite mais propedêutica, mais voltada para o ensino superior. Então a gente vai ver aí mais na frente, né, se a gente tratasse de história da educação, uma outra reforma chamada da Reforma Capanema, que vai ser um grande ministro varguista também, em que ele vai propor ensino técnico para essas massas populares, né, para as pessoas mais humildes, e um ensino propedêutico, ou seja, de preparação para o ensino superior para as elites. Então é essa questão de que a universidade ela ficou para a elite e o secundário, que antes era exclusivo da elite, passou a ter um pouco mais de acesso para as camadas populares. Tá? Esse ensino secundário era a forma de fundamental e complementar. O complementar era para quem fosse para o ensino superior. E aí as bases do ensino superior do Brasil, né, como a fundação de universidades como a USP, a Universidade Federal Rio Grande do Sul, a Universidade do Distrito Federal, né, entre outras.
Ainda falando de educação, em 1932 foi publicado no Brasil um manifesto chamado Manifesto dos Pioneiros, que faz parte de um movimento da educação chamado de Escola Nova, né? A Escola Nova é um movimento que vem dos Estados Unidos, idealizado por um teórico americano chamado John Dewey, e que tem entre os seus principais expoentes brasileiros Anísio Teixeira. E essa escola nova ela defendia uma escola pública, gratuita e laica para todos, certo? Pode parecer redundante, né? Tudo isso, mas, gente, na nossa história nem sempre a escola pública era gratuita e para todos, certo? Só que essa questão do laicismo na escola ela vai ser um pouco difícil, porque justamente Vargas vai se utilizar de uma estratégia para se aproximar da Igreja Católica, que estava desgastada com a República desde a instituição do casamento civil, que vai ser a instituição do ensino religioso obrigatório nas escolas públicas. Isso vai se aproximar a Igreja Católica do governo, e aí é interessante, gente, que hoje existe o ensino religioso, certo? A sua oferta é obrigatória, mas a sua presença é facultativa. Isso está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nesse caso aqui, e detalhe, o ensino religioso que é ensinado hoje nas escolas brasileiras é o ensino religioso, ou seja, das religiões. Nesse caso aqui, ensino religioso era ensino da religião católica, beleza? Por isso que aproxima a Igreja Católica. Vargas e os trabalhadores. Gente, isso aqui é uma relação de amor e ódio, uma relação que a gente vai revisitá-la várias vezes. Então, como é que era essa relação, galera? Vamos lá. Cria-se o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, também em 1930, por meio do Decreto-Lei. Novamente, né? Esse ministério ele centraliza a administração nas questões no aspecto central, no governo central. Cria-se a Lei de Proteção do Trabalhador, que a gente vai ver mais detalhes, mas é a regulamentação do trabalho. Então, jornada de trabalho máxima, jornada de trabalho diária, máximo de 8 horas, regulamentação do trabalho da mulher e da criança, descanso semanal remunerado, meu irmão, o cara descansar e ainda ganhar por isso, férias e aposentadoria. Isso, gente, é importantíssimo. O José Murilo de Carvalho, no livro Cidadania do Brasil, ele fala justamente, eu acho que em outros momentos, outras aulas eu já comentei sobre isso, sobre direitos civis, políticos e sociais. Esse momento da história do Brasil é o momento da introdução dos direitos sociais. Mas, gente, vejam que interessante. Por causa dessa política personalista de Vargas, os direitos sociais eles vão aparecer como uma benesse, como um favor do Estado. E não só do Estado, como do chefe do Estado, do presidente. Então, a pessoa, o cidadão brasileiro, muitas vezes ele vai ver esses direitos sociais como um favor, como uma benesse, como um ato pessoal do presidente. Então, fulano de tal fez isso. A nossa cidadania brasileira, o cidadão brasileiro, ele não entende isso como um direito dele, né, mas como um favor. Então a gente vai ver que isso, né, essas questões das leis trabalhistas, elas vão cair exatamente como isso, como favores, como benesses, e vai trazer a alcunha de Vargas como o pai dos pobres, né? Lei dos dois terços, a gente vai ver um pouquinho mais na frente a explicação. Regulamentação dos sindicatos das classes patronais. E aqui, gente, importantíssimo isso aqui. A lei de proteção do trabalhador, como eu já falei, né? A regulamentação do trabalho, tudo aquilo que a gente já falou. A lei dos dois terços é uma lei em que todas as empresas do Brasil deveriam ter, no mínimo, 2 terços dos seus trabalhadores brasileiros. Inclusive, vão ser aprovadas leis de restrição de imigração de trabalhadores estrangeiros para diminuir o desemprego e favorecer o emprego da mão de obra nacional. Isso aí é uma política de um protecionismo, digamos assim, né, e favorecimento do trabalhador brasileiro, e isso, obviamente, vai atender muito às demandas da classe média urbana e da burguesia também urbana, né?
Então lembra lá daquela base de apoio, os trabalhadores urbanos, eles vão ser atendidos aqui. Regulamentação dos sindicatos das classes patronais e operárias. Gente, isso aqui é muito interessante. Vargas ele vai regulamentar os sindicatos. Os sindicatos já existiam. Lembra lá das greves, né, da grande greve de 1917, da influência dos imigrantes e tal. O que ele vai fazer? Ele vai regulamentar. Então, os sindicatos agora eles precisavam da aprovação do Ministério do Trabalho. Se não houvesse essa aprovação, não valia esse sindicato. Só que isso era uma estratégia de Vargas de ter uma base, de ter digamos assim, uma estrutura de consulta. Há uma larga documentação de Vargas consultando os sindicatos, né? Mas de aparelhamento também, né? Então, quando ele submete à aprovação, esses sindicatos, à aprovação do Ministério do Trabalho, existe um aparelhamento. Então, ele afasta as lideranças comunistas e anarquistas e aparelha os sindicatos. A base dos sindicatos, obviamente, vai aceitar as condições de Vargas, porque vai ver nas benesses, né, dadas pelo governo, todas essas aqui, né, a Lei de Proteção do Trabalhador, como algo positivo. Então, aceita as condições. Já esses líderes, né, comunistas e anarquistas que percebem a estratégia de manipulação que Vargas tem, eles se afastam de determinados sindicatos, vão fundar outros, né, na resistência, mas vão ser perseguidos sistematicamente pelo governo de Vargas. Então, essa relação de Vargas com o sindicato é muito importante para a gente compreender o seu governo. Aqui nós temos um cartaz, né, e detalhe interessante, essa lei de proteção ao trabalhador ela vai ser consolidada posteriormente na CLT, né, na consolidação das leis trabalhistas aí na década de 40, tá bom? Então o cartaz diz assim, as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, olha só, é um prêmio do governo, o governo que é bom, ele faz porque ele é bom, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Não, olha como o governo é bom, né? Vamos apoiar. E olha só aqui no finalzinho, né? Os direitos sociais e o Estado paternalista, Vargas, o pai dos pobres. Então, essa relação entre a concessão desses direitos sociais e a formação desse Estado paternalista, esse Estado que cuida, esse Estado bondoso, né, que dá as coisas para a população, né, como aqui, né, as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras. Veja só que relação paternalista. E aí surge a alcunha de Vargas como o pai dos pobres. Vamos ver um pouco também sobre o movimento negro, né, a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira tinha entre suas principais pautas uma segunda abolição, porque segundo seus principais líderes dizia-se que em 1888 havia sido a primeira abolição, mas era necessária uma segunda abolição do contexto do racismo que acontecia no Brasil, que nós já discutimos em aulas passadas. Então vamos lá. Surge em 31 e é um movimento negro organizado, né? Digamos assim, uma elite intelectual, né? de pessoas pretas alfabetizadas, vão começar um movimento em que eles vão acusar sistematicamente o preconceito racial que existia na sociedade brasileira. Veja só que interessante. E estamos em um contexto muito difícil, né, para essa população, porque nessa década de 30 é a mesma década da ascensão de ideias de eugenia, de racismo científico, darwinismo social, né, no mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente vai ter pessoas como Monteiro Lobato, né, que é um literário, um intelectual brasileiro, que aderiu, né, a esse pensamento. Existe um debate muito grande também entre historiadores, não quero entrar nessa briga, mas existe algumas falas de Câmara Cascudo, por exemplo, né, que mostram um pouco dessa relação, dessa aceitação dessa ideia também, né? Óbvio que depois ele vai dizer que não e tal, enfim. Outros movimentos negros surgem também nesse momento, né, como o Clube Negro da Cultura Social e Frente Negra Socialista, ambas em São Paulo, em 1932. Esse movimento negro ele tinha veículos de imprensa, escola primária, grupo de teatro, time de futebol, departamento jurídico, tinha uma participação feminina chamada Cruzada Feminina. Então a gente vê que é um movimento extremamente articulado,
né? Inclusive com setores femininos e que tinham obras inclusive de assistência social, como atendimento médico, odontológico, né? Então era como se fosse um sindicato, um clube, né, que nós estamos acostumados hoje, é, novamente, dentro de um contexto de um racismo institucionalizado e de um racismo até científico, né? Então, bastante interessante. Esse movimento, e aí muito interessante isso, esse movimento ele vai começar a se enfraquecer por causa de uma polarização interna. Existia um grupo que foi atraído pelas ideias integralistas, né? Para vocês verem como esse discurso nacionalista ele era atraente, gente, na época, né? Então as ideias vindas do Benito Mussolini, do fascismo italiano, entraram poderosamente até em setores da sociedade é, historicamente excluídos, né? E houve uma parte da Frente Negra Brasileira que aderiu à ação integralista brasileira, né? Com um discurso extremamente nacionalista, católico, né? Conservador, que aderiu. Em outra parte, um outro grupo se aliou mais às ideias socialistas, e aí o grupo meio que foi se fragmentando. Esse grupo também tinha uma milícia, né, uma milícia armada, formada de capoeiras principalmente, né, que serviam para proteger, se proteger, já que a polícia ela não tinha função de ordenamento social, né, de bem-estar social, mas sim de opressão, né, de guardar os interesses políticos da elite, né, e não da sociedade. Às vezes a gente vê isso, né, se repetindo, mas enfim, a função da polícia hoje constitucional é o bem-estar social, pelo menos na Constituição. Se isso acontece é outra coisa, né? E aí, interessantíssimo, esse movimento ele vai conseguir uma audiência com Getúlio Vargas em 1936 e eles vão conseguir o fim da proibição do alistamento de pretos na guarda paulista, na guarda policial paulista. Era proibido, né? Então eles vão conseguir a derrubada desse, dessa lei. É interessante também, talvez não tenha uma relação, não conheço nenhuma fonte ou historiador que fala isso, mas é também no governo de Vargas que a capoeira vai deixar de ser crime e que os pretos vão começar a participar do futebol, certo? Então, provavelmente tem também relação com essa articulação muito bem organizada do movimento negro. Esse movimento ele vai se tornar um partido que vai pretender participar das eleições em 38, mas aí em 37 Vargas dá o golpe que institui o Estado Novo e todas as organizações partidárias elas vão se tornar ilegais. Vargas vai mandar fechar todos os partidos, inclusive a Frente Negra Brasileira. E aí a gente vai entrar num período da nossa história também muito interessante, que vai ser essa Revolução Constitucionalista de 1932. E aí, novamente, revolução, mas mudou tudo, né? Será que é revolução mesmo ou será que foi uma revolta? Né? Vai acontecer em São Paulo e o principal motivo é porque São Paulo sai do centro do cenário político após o golpe de 1930 e está insatisfeita com a intervenção promovida por Getúlio Vargas no estado de São Paulo na nomeação de um interventor de fora de São Paulo. Era um pernambucano, se eu não me engano. Né? E o principal lema, né, do início do movimento era São Paulo livre e civil, ou seja, livre da intervenção e governado por um civil. Lembremos das tensões que aconteceram na República da Espada, onde havia, desde da eleição de Deodoro da Fonseca, uma tensão entre os modelos republicanos, né? Dos militares e da elite paulista que queria um governo civil. Novamente, isso vai refletir, isso vai reverberar agora nessa tensão onde São Paulo não queria ser governado por um general, por um capitão, por um militar, e sim por um civil. Né? Então, o estopim dessa revolta vai ser um comício em protesto, né? Esse governo provisório que era chamado de ditadura, que era principalmente por não ter uma constituição, pelo governo através de decretos-leis. Então havia um partido chamado Partido Popular Paulista, que era um partido de centro-esquerda,
que seria um braço de Getúlio Vargas encravado ali no meio de São Paulo. Esse esse partido ele tinha como principal liderança Miguel Couto. E aí vamos lembrar lá da coluna Prestes, que na verdade é coluna Miguel Couto Prestes, né? Então Miguel Couto, que era a liderança lá da coluna, né, do movimento tenentista contra as oligarquias, esse cara tinha um partido no meio de São Paulo, né? Então vai haver um protesto, digamos assim, contra Vargas na sede desse partido. Os manifestantes vão invadir a sede do partido e vão ser recebidos a bala, literalmente. E quatro pessoas, quatro jovens vão ser mortos, né? Vão morrer, alvejados, e eles vão se tornar os mártires do movimento. Né? E aí são a sigla do movimento, que é MMDC, não é lá o negócio da matemática, mas as iniciais de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Óbvio que a gente não vai se aprofundar nisso, né? Mas o discurso da guerra, né? O discurso do símbolo dos heróis, vai dizer que eram jovens estudantes que deram a vida, né, por uma São Paulo livre e tal. Mas a gente vê que eles não eram estudantes, não. É só o Martins, que tinha 14 anos de idade, mas os outros tinham mais de 20, alguns até mais de 30. Mas, para a retórica da guerra, é sempre necessário um mártir, um herói. E aí esses jovens, quando são mortos nesse protesto, vão surgir como os heróis que a guerra precisava. E aí vai estourar, né, essa revolta, ela tem um caráter burguês, financiada pelos cafeicultores, mas com grande participação popular, justamente por causa desses mártires, né? Então, a morte desses jovens vai servir como um grande elemento do discurso a favor da guerra contra Vargas. Então, a população vai aderir, né? A burguesia vai aderir, os cafeicultores vão financiar um conflito armado, uma guerra civil de São Paulo contra Vargas, em 1932. E a revolta armada ela tinha duas principais pautas, digamos assim, né? A retirada do interventor de São Paulo e a convocação da Assembleia Constituinte e o retorno de São Paulo ao protagonismo político. Podemos dizer que a primeira pauta ela foi alcançada. O interventor foi retirado e foi convocado no ano seguinte, 1933, uma Assembleia Constituinte. Entretanto, São Paulo não consegue, pelo menos imediatamente, retornar ao protagonismo político depois dessa guerra, porque as forças militares de Getúlio Vargas vão reprimir fortemente a revolta e vão vencer o conflito armado. Apesar de ser digamos assim, um movimento armado fracassado, a gente vai ver que ele vai conseguir alcançar a sua meta política na retirada do interventor e na convocação da Assembleia Constituinte. Muito interessante sobre esse movimento, gente, são os cartazes. Percebam aqui nesse cartaz, né, nós temos abaixo a ditadura e os símbolos, gente. Percebam a semiótica. Nós temos um bandeirante segurando um bonequinho que é Getúlio Vargas. Então, o bandeirante é o símbolo do paulista. Lembrem lá do IHGB, né, quando a gente falou da identidade nacional e dos monumentos dos bandeirantes que existem em São Paulo, que é justamente existe uma relação íntima entre a memória do bandeirante e o protagonismo de São Paulo na história do Brasil. Então, os intelectuais paulistas eles vão procurar um elemento histórico que vincule São Paulo ao Brasil, a construção do Brasil. E esse elemento vai ser o bandeirante. Então, o bandeirante é o símbolo do paulista. Por mais que esse bandeirante tenha contribuído no genocídio de indígenas e de quilombolas, né, e matado vários e vários, né, é o símbolo do paulista. E aí esse símbolo do paulista está aí esmagando o Getúlio Vargas, né, o ditador. Temos aqui outros cartazes. Então, paulista, eu já cumpri o meu dever. E você, né, uma enfermeira. Outro cartaz de guerra e é muito interessante, né? Vou aqui chamar você, venha, né? Então, vários cartazes de guerra tem isso, né? Nos Estados Unidos,
na Inglaterra, na Primeira Guerra Mundial, na Rússia, depois na União Soviética, na própria Alemanha, sempre tem esses cartazes do cara apontando assim, I want you. Né? Então, em São Paulo também, e diz, né, você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Né? Então, um cartaz de promoção. E percebam as siglas: MMDC, MMDC, os mártires do movimento. Para completar o batalhão, aliste-se, MMDC. Então, sempre essa manifestação, né? Essa promoção do alistamento militar. E aqui ficou atrás, mas seria novamente, né, a exaltação desses mártires do movimento, né? O Martins, o Miragaia, o Drauzio, o Camargo, como esses que deram a vida pela liberdade de São Paulo. Dizem, inclusive, que Martins, né, 14 anos, quando estava no hospital, ele não morreu na hora, né, ele estava no hospital e o pai dele estava acompanhando ele, teria dito, né, se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela liberdade de São Paulo. Cara, ele não disse isso, né, a pau. Mas, para efeitos discursivos de persuasão, perfeito. Uma criança dando a vida por São Paulo. Cara, fantástico, né? Seguindo com os cartazes, com as imagens, né? Nós temos aqui uma foto das tropas paulistas, né? Armada até os dentes. Temos aqui um avião que foi utilizado. São Paulo tinha aviões, né? As tropas de Getúlio Vargas também tinham aviões. É nesse contexto, inclusive, que conta-se que a Santos Dumont se matou, né? Ele estaria em um hotel em Guarujá e viu, né, as notícias dos aviões sendo utilizados, né, para matar, e aí ele, dentro de uma série de outras coisas também, já vivia na depressão e viu sua criação sendo usada para matar e, puf, se matou. E aqui uma imagem muito interessante, gente, a mulher, né? A mulher participando da guerra, a mulher está inserida nos ambientes de guerra, como soldado também. Essa mulher é uma professora, né? Uma professora primária, que pegou em armas, se alistou e foi para o campo de batalha lutar a favor de São Paulo contra Getúlio Vargas, né? Então, para a gente perceber como havia um grande apoio popular realmente das pessoas de São Paulo. Ok, gente? Então, duas questões para a gente finalizar aqui o tema. Enem 2017 diz o seguinte: nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado. Lembra lá a, a submissão, ao Ministério do Trabalho. Mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações, ou seja, os trabalhadores, pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias, a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Então, por mais que existissem outros sindicatos, né, liderados por esses membros da esquerda, comunistas e anarquistas, só tinham esses direitos garantidos as pessoas vinculadas aos sindicatos reconhecidos pelo governo. Isso é óbvio que é uma estratégia, o direito social dado como um elemento de barganha. Tá vendo aí como não é um direito, é uma concessão dada pelo Estado. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada. Letra A, pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas. Não existe um reconhecimento, né? A gente viu que existe uma perseguição, na verdade. B, por um diálogo democraticamente constituído. Não é democraticamente constituído porque é uma condição, né? Então eu só lhe dou os direitos se você aceitar as minhas condições e estar vinculado a sindicatos que eu reconheço, né? E aí lá na frente isso vai avançar para o sindicato único, né? Letra C, pelas benesses sociais do getulismo. A gente poderia confundir com isso, mas não é sobre isso que o texto fala, tá? Então, atenção. Letra D, pela vinculação dos direitos trabalhistas à tutela do Estado. Lembrem do Estado paternalista, né? Então, o direito trabalhista, ele é dado pelo Estado, ele é garantido pelo Estado, ele é um favor do Estado, né? Então, a letra D, bonitíssima, guarda no coração. Letra E,
por uma legislação construída consensualmente. Não há consenso aqui. Então, letra D. Próxima questão, Enem também. É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu aquilo bestializado. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República do Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de: letra A. Valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. Não, né? Não era uma autoafirmação somente, né? Letra B. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. Não, não existe nenhum resgate a figuras da monarquia. Mas uma nova república, né? Digamos assim. Por isso que a anterior era a República Velha, né? Vargas seria essa nova. C. Criticar a política educacional adotada durante a República Velha. Não existe isso no texto, né? Letra D. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Olha só que bonito, gente. Sempre é muito interessante como na nossa história política a gente vai ver que governos ou processos, né, grupos políticos vão procurar se afirmar a partir da negação do outro. Então, isso está na nossa política hoje. Eu deprecio, eu denigro a imagem do outro ou os feitos do outro para valorizar os meus, né? Então, na história isso acontece. Quando eu denigro a memória de um grupo, de um período, eu procuro legitimar o meu momento, legitimar o período que inicia como um período de avanço, um período de desenvolvimento, o que seja, porque antes foi pior, né? Letra E, destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação. Não assistiram bestializados, só lembrar. Então, novamente, letra D. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa, estou à disposição. Um grande abraço. Revisem, estudem, contem comigo. Que Deus os abençoe. Vai dar tudo certo. Valeu!